Estamos aqui para mais uma videoaula do Telecurso de Cálculo 2000. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o sistema massa-mola e as leis da física. Relacionaremos as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem com lei de Hooke, lei de Newton e com o sistema massa-mola do movimento livre amortecido e do movimento não amortecido. Vamos desenvolver o raciocínio? Os sistemas massa-mola e as leis da física podem ser modelados através de EDOs. Você sabe o que é uma EDO? Provenientes do desenvolvimento do cálculo de Leibniz e Newton, a EDO, equação diferencial ordinária, é uma função que envolve uma variável com suas derivadas. Você já utilizou uma EDO. Por exemplo, a equação horária do movimento relaciona distância com velocidade e aceleração, derivada primeira e segunda do deslocamento, respectivamente. Agora que sabemos o que é uma EDO, vamos aprender a resolvê-la. Na aula de hoje, iremos aprender a resolver EDOs de segunda ordem, que é a derivada de maior ordem. Na equação será no máximo 2. Muito bem, o primeiro passo é substituir as derivadas por r e r ao quadrado. A derivada de segunda ordem será substituída por r ao quadrado e a derivada de primeira ordem por r. Então obteremos uma equação característica do jeito AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. O segundo passo é resolver a equação do segundo grau encontrada. Resolveremos por Bhaskara e chamaremos de R1 e R2 as raízes dessa equação. C1 e C2 serão constantes arbitrárias da solução geral. Então teremos três casos possíveis. Quando delta é positivo, a solução geral será do tipo C1 e elevado a R1x mais C2 e elevado a R2x. Quando delta é negativo, teremos raízes complexas. Então ficará C1 e elevado a x cosseno de bx mais C2 e elevado a x seno de bx, sendo que a solução da equação do segundo grau será do tipo a mais b. Quando delta é igual a zero, teremos uma solução do tipo C1 e elevado a R1x mais C2x e elevado a R2x. Lembrando que R1 nesse caso será igual a R2. Assim, obteremos a solução geral da EDO. A lei de Hooke, desenvolvida pelo inglês Robert Hooke, diz que as forças deformantes são proporcionais às deformações elásticas produzidas. Tal lei relaciona a força, a constante elástica e a deformação do material. Ela é muito importante no estudo das molas, que são utilizadas constantemente no nosso dia a dia. Agora, vamos relacionar a segunda lei de Newton com o sistema massa-mola. A lei de Newton é muito importante no nosso dia a dia, pois ela descreve uma relação básica entre a força e o movimento. Por isso, ela é chamada de lei fundamental da dinâmica, mas ela também rege tudo o que conhecemos na natureza. Vamos para o papel para ver como essas forças se relacionam. Bom, vamos lá. Vamos primeiro relembrar um pouco da lei de Hooke. A lei de Hooke é F igual a K vezes S, onde S é a distensão da mola e K é a constante elástica da mola. Segundo a lei de Newton, nós temos que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração, nós podemos colocar ela como a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. E por isso ela é considerada uma EDO de segunda ordem. Que em outra notação, o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. E vamos considerar então que o somatório de forças é igual a uma única força. Temos a relação de que massa vezes a aceleração menos a força é igual a zero. Aplicando a segunda lei de Newton na lei de Hooke, nós temos que K vezes S é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a força. Se nós jogarmos a Ks para o outro lado, temos que menos Ks mais massa vezes a aceleração é igual a zero. Vamos usar essa relação daqui um pouco ali na frente, e ela vai ser importante. Bom, vamos considerar um sistema
de massa-mola em que tem uma força restauradora que é FR igual a menos KS. Por que menos KS? Porque quando você aplica uma força no seu sistema massa-mola, a mola tem uma força restauradora que é sempre contrária ao movimento. Ou seja, se nós fizermos uma F para baixo, uma FR será para cima. Por isso o sinal de negativo. Então aqui, nessa força, se aplicarmos essa força no sistema, ela vai ser a massa vezes a aceleração menos a força restauradora da mola. Então, F é igual a m vezes A menos K vezes S, a posição da mola até o equilíbrio, mais o deslocamento x provocado pela essa força. Essa relação, só aplicando a distributiva do K, teremos que F é massa vezes aceleração menos Ks menos Kx. Massa vezes aceleração menos Ks, como vimos anteriormente, é zero. Então, teremos que F é menos Kx e assim nós temos a segunda lei de Newton aplicada a massas e molas. Vamos desenvolver o raciocínio relacionando a segunda lei de Newton com o movimento harmônico simples e o movimento amortecido e seus três casos. O raciocínio vai cobrir esses três tópicos: segunda lei de Newton, ao movimento harmônico simples, ao movimento amortecido. Partindo da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, temos força igual a massa vezes aceleração, podemos substituir por menos, abrir parênteses, massa vezes ômega ao quadrado, que multiplica x. Se K é igual a m vezes ômega ao quadrado, então chegamos na lei de Hooke, em que a força é contrária a K vezes x. Podemos construir então a seguinte equação para o movimento harmônico simples: m vezes a segunda derivada de x em relação a t é igual a menos kx menos beta vezes a primeira derivada de x em relação a t, sendo beta a constante de amortecimento. Beta recebe sinal negativo porque o amortecimento é contrário ao sentido do movimento. Dividindo essa equação por m, temos a segunda derivada de x em relação a t mais beta sobre m, que multiplica a primeira derivada, mais m vezes ômega ao quadrado x sobre m igual a zero. Passamos tudo para o outro lado e dividimos por m. Muito bem, aqui corta e podemos substituir beta sobre m por 2 lambda. A seguir, podemos construir a equação característica dessa EDO. Teremos então r ao quadrado mais 2 lambda r mais ômega ao quadrado igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver, teremos como raiz R1, que é menos lambda mais a raiz de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado, e R2 menos lambda menos a raiz de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado. Há três situações possíveis para o movimento amortecido. Na situação 1, em que lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é maior que zero, temos um movimento superamortecido. A solução geral é x de t é C1 e elevado a R1t mais C2e elevado a R2t. Observando o gráfico da solução, podemos observar que é um movimento sem oscilações, em que o amortecimento é muito maior do que a constante elástica. Na situação 2, em que lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é menor que zero, temos o movimento subamortecido. A solução geral fica C1 e elevado a menos lambda t, cosseno da raiz de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado multiplicado por t, mais C2 e elevado a menos lambda t, seno da raiz de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado multiplicado por t. Observando o gráfico, podemos ver que é um movimento com várias oscilações que vão diminuindo em função do tempo. Exemplos disso é a corda de um violão e o pêndulo. Situação 3, em que lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é igual a zero, é o chamado movimento de amortecimento crítico. A solução geral é C1 e elevado a menos lambda t mais C2t
e elevado a menos lambda-t. Observando o gráfico, este é um movimento caracterizado de intermediário entre a situação 1 e a situação 2. Que tal aplicarmos um pouco do que aprendemos até agora? Vamos resolver um exercício. Uma massa pesando 7,2 newtons é presa a uma mola de 1,5 metros de comprimento. Na posição de equilíbrio, o comprimento da mola chega a 2,5 metros. Se a massa for puxada para cima e solta do repouso, de um ponto 0,6 metros acima da posição de equilíbrio, qual será o deslocamento x de t, sabendo que o meio oferece uma resistência numericamente igual à velocidade instantânea? Bom, o exercício nos oferece também essas duas equações, onde a derivada segunda de x vezes m é igual a menos kx menos beta vezes dx dt. E a segunda derivada de x mais 2λ vezes dx dt mais ômega quadrado x igual a zero, onde 2λ é igual a beta sobre m e ômega quadrado é igual a k sobre m. Os dados oferecidos pelo problema são a posição inicial, que é 0,6 metros, o peso é igual a 7,2 newtons, a distensão da mola é de 1 metro. A força da gravidade nós adotamos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A massa é de aproximadamente 0,73 kg, a constante elástica é de 7,2 newtons, 2λ será de 1,36 e ômega ao quadrado 9,8. Substituindo os valores na equação do problema, teremos x duas linhas mais 1,36x' mais 9,8 igual a zero. A equação característica será r² mais 1,36r mais 9,8 igual a zero. Utilizando o teorema de Bhaskara, delta é igual a b² menos 4ac, que é igual a menos 37,34. R será menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2, que é igual a menos 0,68 mais ou menos 3,05i, onde a parte real será alfa e a parte imaginária será mi. Como o delta é negativo, a equação do movimento terá o seguinte formato: x de t é igual a c1 vezes e elevado a alfa t vezes cosseno de μt, mais c2 vezes e elevado a alfa t vezes seno de μt. Aplicando os valores de alfa e mi obtidos anteriormente, teremos x de t igual a c1 vezes e elevado a menos 0,68t vezes cosseno de 3,05t mais c2 vezes e elevado a menos 0,68t vezes seno de 3,05t. Aplicando na posição de tempo igual a zero, onde o deslocamento era de 0,6 metros acima do ponto de equilíbrio, teremos c1 vezes e elevado a zero vezes cosseno de zero, mais c2 vezes e elevado a zero vezes seno de zero. Como o seno de zero é zero e e elevado a zero é 1 e cosseno de zero é 1, teremos que x de zero, que é igual a 0,6, será igual a c1. Então já obtemos a primeira constante. Para obter a segunda constante, teremos que derivar a equação do movimento. Aplicando a regra do produto em e elevado a menos 0,68t e cosseno de 3,05t para c1 e e elevado a menos 0,68t vezes seno de 3,05t, obteremos as seguintes derivadas. Aplicando para tempo igual a zero, que ele parte do repouso, então a velocidade será igual a zero, teremos e elevado a zero igual a 1, cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Ficaremos apenas com menos 0,68c1 mais 3,05c2, que é igual a zero. Substituindo os valores das constantes, teremos x' de zero é igual a menos 0,68 vezes 0,6 mais 3,05, C2 igual a zero. Isolando o C2, teremos que ele será igual a 0,13. Então já temos as duas constantes. Podemos substituí-las na equação do movimento, que é essa. Substituindo, teremos que x de t é igual a 0,6 vezes e elevado a menos 0,68t vezes cosseno de 3,05t mais 0,13 vezes e elevado a menos 0,68t vezes seno de 3,05t. Essa é a nossa equação do movimento. Telecurso Cálculo 2000 fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e algumas de suas aplicações físicas. Bons estudos e até a próxima!